Cumprimentamos a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança, com a paz do Senhor. Inicialmente, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos da nossa escola bíblica dominical. Agradecermos a direção da igreja, na pessoa do pastor presidente, pastor Daniel Nunes, a direção do programa, a todos os que o fazem, na pessoa da nossa irmã Karen, e, sobretudo, agradecer aos nossos telespectadores. O nosso propósito hoje aqui nessa manhã é, nesse primeiro trimestre do ano de 2018, fazermos uma abordagem sobre a lição do primeiro trimestre. E para fazermos essa abordagem, nós contamos hoje aqui com a participação do diácono Jailson Ramos. Bom, Jailson, a paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, pastor Daniel Carlos, bom dia, a paz do Senhor para todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Bem como do diácono Marcos Antônio. Irmão Marcos, a paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, pastor Daniel Carlos, pastor diácono Jailson e todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Para mim é um prazer muito grande e uma alegria estar aqui com vocês para comentar um pouco da lição, primeiro trimestre de 2018. Temos certeza que teremos um programa muito interativo e abençoado, porque nós estamos falando com dois homens que são afetos aos trabalhos da escola dominical. Eles gostam de escola dominical, são homens preparados, estudiosos e pesquisadores. E nós iremos, nesta manhã, abordar, dentro dessa lição, uma lição comentada pelo nosso pastor José Gonçalves. É um professor de hebraico, um homem formado em filosofia, formado em teologia, além da longa experiência que tem como pastor de igreja, como conferencista e comentarista de lições. Aproveitando esse ensejo, eu também apresento outros comentaristas das lições da CPAD, e essas lições eu poderia dizer que hoje elas atingiram um padrão de excelência dentro do movimento pentecostal brasileiro. Eu citaria o caso do pastor Elinaldo Renovato, um homem que na vida secular foi bem sucedido em tudo que fez, e espiritualmente ele tem uma trajetória e uma história dentro do Ministério da Assembleia de Deus, é pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O pastor Ezequias Soares, um homem que é respeitado dentre os grandes da comunidade evangélico-cristã do Brasil. Ele é professor de hebraico, doutor em hebraico, além de ser doutor em ciências da religião. Esses homens foram chamados e convocados pela CPAD para comentarem as nossas lições. E nesse primeiro trimestre de 2018, essa lição aqui que traz como título a supremacia de Cristo, e aborda os três tópicos principais dessa carta aos Hebreus: fé, esperança e ânimo. Paralelamente a essa lição, há também um livro que trata do mesmo assunto, porém com outros subsídios, ele é mais completo. Diácono Marcos Antônio, a carta aos Hebreus, ela é uma carta de ânimo, de exortação, porque já no primeiro século, algumas pessoas estavam desanimando da fé e até apostatando da fé. Por isso que o autor trata de advertir os seus leitores e ouvintes da época, exortar os cristãos a não retornarem ao judaísmo. E você, como é uma pessoa experiente, você sabe que hoje algumas igrejas, no contexto atual, estão retornando às práticas judaicas. Então essa carta eu acho que chega num momento muito interessante, porque fala da supremacia de Cristo, esperança superior, ressurreição superior, aliança superior, vida superior, bens superiores, etc. Então, nesse momento, eu gostaria muito que você, dentro do seu conhecimento, abordasse o primeiro tópico da lição, lembrando que desde o segundo século da nossa história, o apologista grego Orígenes já dizia: os conceitos da Epístola aos Hebreus são admiráveis. Nos dias do século já XVI, Lutero dizia: é uma epístola maravilhosamente bela. E a Epístola aos Hebreus é, de longe, a mais importante e útil de todos os escritos apostólicos. Todas as doutrinas do Evangelho estão nela. Quem dizia isso, ou quem disse, foi Adam Clarke, agora já no século XVIII. De fato, pastor Daniel Carlos, diácono Jailson, neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos recebendo um grande presente de Deus, pela CPAD, pelo pastor José Gonçalves, tendo a grande oportunidade de meditarmos na carta aos Hebreus, falando da supremacia da obra de Cristo, como Deus que
transcende toda a criação, mas também ele amou, ele faz parte, ele nos revigora, nos respalda, nos sustenta. Então, essa carta e essa epístola veio nesse início de ano, né, porque realmente estamos sofrendo muitos embates, não só em relação aos judaizantes, que ainda existem nos dias de hoje, como também há muitos que por conhecerem pouco a Cristo e a sua palavra, estão simplesmente deixando a fé, até eu posso dizer, por qualquer coisa. Então, Deus está nos dando um presente neste início de ano. Eu creio que muitas pessoas, através deste ensino, né, ortodoxo e com muito fervor dos nossos professores de escola bíblica dominical, nós teremos conversões, teremos renovo de Deus, porque a palavra de Deus ela tem o poder para isso. Então, falando do primeiro tópico da nossa lição, que é uma introdução a todo o trimestre, e um dos propósitos também de nós estarmos aqui é fazer esse apanhado geral desse primeiro trimestre. Então, o autor, que existem muitas controvérsias e muitas discussões, né, a respeito de quem seria o autor da carta aos Hebreus. Eu preferi dizer que foi o Espírito Santo que inspirou, né? Isso. Pelo sopro do Espírito, né, pela inspiração divina, ele registrou a carta, porém nós sabemos que a autoridade da carta não é manchada de maneira alguma. Ela tem autoridade porque ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Nenhuma inspiração veio do homem, mas de Deus. Então, o autor é um judeu, não tem como nós fugirmos disso, pelo profundo conhecimento que ele tem das leis antigas, das leis cerimoniais, a questão dos anjos também, que os judeus também fazem muito conta e afeição em relação à mediação dos anjos na antiga aliança. Então, o que eu posso lhe dizer sobre o autor aos Hebreus é que ele não era o apóstolo Paulo, como todo mundo quer aderir a esse consenso, porque pela introdução, que não há como as epístolas do apóstolo Paulo, né, também algumas palavras que normalmente o apóstolo Paulo usa não estão na epístola aos Hebreus, e é um propósito muito interessante a epístola aos Hebreus. Primeiramente, quem são os destinatários? Quem são as pessoas que vão receber essa mensagem? São cristãos que são do primeiro século, estão ouvindo, recebendo a mensagem agora, né? O cristianismo é embrionário, está se iniciando agora. E os crentes, eu posso dizer com a ousadia da palavra e da epístola aos Hebreus, eles são meninos, estão nos rudimentos do batismo, estão nos rudimentos e no início dessa fé. E o próprio escritor aos Hebreus está dizendo, eu poderia falar de forma mais profunda para vocês, mas vocês ainda precisam crescer mais para que eu possa falar de forma mais profunda. Então eu poderia tirar o apóstolo Paulo aí da história e dizer que era um judeu que estava na Itália, estava escrevendo para a igreja de então a se fortalecer os joelhos desconjuntados, fortalecer as mãos fracas, porque eles estavam vacilando. É muito forte naquele início da igreja a questão entre o judaísmo e as práticas judaicas e a fé no Cristo, que Atos dos Apóstolos chama de a nova vida ou o caminho. Então havia esse embate grandioso que os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, vão através desta epístola mostrar que sim, havia a lei, havia os mandamentos e havia todo um propósito de Deus na antiga aliança. Porém, Cristo, ele completou essa mensagem e não finalizando essa revelação profética que vem desde o início. E aí eu já inicio falando qual o propósito, porque ele discorreu dentro dessa epístola sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas e a mensagem dos profetas, dizendo que Deus falou antigamente pelos pais e hoje falou a nós pelo Filho, e Deus sempre se manifestava por sonhos, na consciência, Deus falava através dos anjos, Deus ungiu, levantou os profetas para falar ao povo de Israel, e no nosso tempo, o comentarista está dizendo, ele levantou Jesus Cristo. Não para finalizar a voz profética, porque o próprio livro e o próprio autor aos Hebreus diz que agora, pelos dons do Espírito Santo que foram distribuídos, Deus ainda fala. Então, a principal exortação do autor aos Hebreus para o povo de Deus é essa: dê ouvidos à voz do Senhor. Porque o povo da aliança não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele começa e vai falando que Cristo, no capítulo 2, ele é o príncipe da salvação que foi consagrado pelas aflições. Olha só. Porque ele vai falar sobre a humanidade de Cristo. E no início ele diz que Cristo ele é superior aos anjos. Isso aí, acredito que é o diácono Jair que vai falar. Mas ele vai falar da humanidade de Cristo, que ele também foi constituído e foi gerado por Deus como filho, mesmo um pouco menor do que os anjos, porque ele precisaria ser semelhante aos homens, para como sumo sacerdote,
que é o que o comentarista aos Hebreus mais vai enfatizar nessa carta, ele possa se compadecer das fraquezas, mas mesmo a semelhança de homem que pode se compadecer das fraquezas, ele é o Deus Todo-Poderoso, que está acima dos profetas, está acima dos anjos. Aí ele vai entrar na questão da superioridade de Cristo em relação a Moisés, de que Moisés, ele sim foi fiel em toda a sua casa, mas foi fiel como servo. Já Cristo, ele foi fiel a toda a sua casa, mas foi fiel como filho. Então, Cristo, ele é digno de muito maior honra do que Moisés, porque Cristo, ele é dono da casa que ele edificou. Moisés já não é dono da casa. Então, é com essa introdução desse propósito da Epístola aos Hebreus, que é exortar os crentes a olharem para aquele que aperfeiçoou e completou a obra, que é Cristo Jesus. Ele está muito além, é acima, supremo, de tudo aquilo que ele criou e de tudo aquilo que ele estabeleceu como lei. Muito bem, um comentário fundamentado. Eu queria agora ouvir o nosso diácono Jailson Ramos abordando o segundo e o terceiro tópico da lição, porque você sabe que a história judaica consta de nomes que são celebrados pelo povo judeu até hoje. Por exemplo, Moisés, que cabe aí no seu comentário, no segundo tópico, os profetas, tem o rei Davi. Moisés é mais citado em todas as bibliotecas do mundo do que todos os faraós egípcios. Então, por aí tira a importância desse povo judeu. E aquele povo tinha uma esperança de que Jerusalém, como está muito em voga esse assunto, seria a eterna capital dos judeus. Mas a carta foi escrita num contexto de perseguição pelo imperador romano, por Nero, e por volta dos anos 70, quando veio a destruição de Jerusalém. Então, fique à vontade para que os nossos telespectadores também fluam do seu conhecimento e da unção que há dentro de você. Muito bem, falando do segundo tópico, pastor Daniel Carlos e queridos telespectadores, irmão Marquinhos, o pastor aí já falou e eu quero enfatizar também essa forte perseguição que houve naquela época em que os judeus convertidos ao cristianismo estavam agora um pouco com a fé abalada devido a isso, e esses pensavam em retornar para a prática judaica. E o autor da Epístola aos Hebreus agora vai exortar. E qual melhor maneira de exortar se não dizendo Cristo é superior a todos esses ícones que vocês têm dentro do judaísmo? O porquê fazer essa comparação? Porque qual a importância de dizer que Jesus é superior? E nós vamos ver que, de fato, dentro dessa exortação, para que eles mantivessem-se firmes na fé cristã e não retornassem e cedessem àquela perseguição, agora no capítulo 1, no versículo 1, se os irmãos permitem ler, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele já começa aí no início, e poderia dizer dos versículos 1 até o 4, o pastor Daniel Carlos, fazendo essa comparação de Cristo com os profetas. Por quê? Porque os judeus tinham muitos profetas, além do próprio Moisés, os profetas maiores, os profetas menores, como também ícones, como pessoas importantes, eles enfatizavam esses profetas. E o autor aos Hebreus vai dizer, Cristo é superior. Por quê? Porque voltar para todos aqueles ritos em que Cristo agora é o fim, é o final. Como a Bíblia diz que a lei serviu de aio, de instrutor, de tutor para nos levar a Cristo. Por que retornar agora, negar essa fé cristã que nos salva da ira de Deus? Então nós vamos ver que na carta, dentro dessa introdução, ele começa falando da revelação. Cristo revelou-nos agora um evangelho de salvação muito superior àquela mensagem que nós tínhamos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E ele começa agora comparando Cristo com os profetas, e é interessante, e nós podemos responder essa pergunta: por que Cristo é superior aos profetas que falaram na antiguidade, na Antiga Aliança? Por quê? Porque ele já começa dizendo, os profetas falaram outrora. É a Antiga Aliança.
Então Cristo veio para estabelecer uma nova e superior aliança. Nós vamos ver também que ele vai dizer no versículo 1 que Deus falou muitas vezes. E o autor da lição enfatiza isso. É tanto que a palavra grega é polimeros. Essa palavra grega polimeros ou polímeros significa muitas vezes. Deus falou muitas vezes. Aí ele vai comparar. Se Deus falou na antiga aliança muitas vezes, pastor Daniel Carlos, Cristo vem e fala uma única vez, de forma definitiva e excelente. Nós vamos ver que os profetas falam várias vezes. Cristo vem trazendo a mensagem de salvação do Evangelho, como ele sendo o centro dessa mensagem, um meio de salvação para nós. Ele também vai usar a palavra grega politropos, que significa muitas maneiras ou muita forma. Então, Cristo é superior aos profetas que falaram na antiga aliança, também pela forma que é apresentada. Se nós observarmos, foram de fato várias formas em que Deus se revelou na antiga aliança. Nós temos aí a teofania, Deus falou por meio da sarça a Moisés, Deus falou, como disse o diácono Marcos, por meio dos anjos, Deus falou por meio de homens, mulheres, animais, natureza, mas Cristo vem, o próprio Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, encarna, o verbo se faz carne, como diz João lá no capítulo 1, versículo 1, e habita entre nós. E agora a humanidade pode ver Deus. É tanto que quando os discípulos pedem, Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz, há tanto tempo vocês me veem? Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Então a forma em que Deus se revela é de muitíssima graça. É maravilhosa, porque é o próprio Filho de Deus vindo ao mundo falar com o homem, e ele se torna homem, vivenciando, como diz o escritor aos Hebreus, ele experimenta aquilo que nós experimentamos. Então ele pode se compadecer dos homens, visto que ele também passou todas as coisas, sofrimentos, dores, angústia que nós passamos aqui nesta terra. Nós podemos também acrescentar em relação a isso, que Cristo também é superior em relação à revelação, porque a revelação de Cristo trouxe a luz aos homens. Você pode ver que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que no Antigo Testamento nós não tínhamos essa revelação completa, visto que era como fumaça, era como algo que precisava-se de complemento. E Cristo vem e traz a mensagem verdadeira. Ele traz a mensagem, melhor dizendo, completa, a mensagem completa. Se não vejamos Hebreus 2, 3 e 10, versículo maravilhoso que diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Essa mensagem de salvação, inaugurando uma nova aliança, foi dada por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito bem, então eu poderia, firmado, baseado aí no seu comentário, pensar e perguntar o seguinte: o cano já está fechado, de Gênesis a Apocalipse. Isso. Então o que Deus tinha para falar, ele já falou através de Jesus. Nós não teremos outro evangelho, não teremos outra revelação, porque você sabe que ao longo da história da humanidade, pseudos homens aí que se disseram enviados por Deus receberam outras revelações. Então, firmado nisso aí, Deus falou por intermédio de Jesus, e essa é a última palavra que nós temos. Sim, nós vamos ver, o diácono Marcos falou que o Espírito Santo, por meio dos dons, ainda fala à igreja. Agora são profecias específicas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer, se eu mesmo, ele se inclui, ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, que fora daquele que Cristo tem anunciado, que Paulo tem anunciado, que seja anátema, maldito. Então, se houver alguma novidade, como o senhor falou, o cânon está fechado, a revelação bíblica divina nas Escrituras está fechada. Se alguém vier dizendo que agora está com alguma novidade, que seja anátema, que seja rejeitado pela igreja. Porque quantas pessoas, já adentrando no terceiro tópico, que fala sobre anjos, quantas pessoas dizem ter revelação de anjo, que anjo trouxe uma novidade, pessoas que querem ser superior a todos e vão de encontro às Escrituras, dizendo que Jesus já revelou até para ele a data da sua vinda. Então, ninguém pode mudar aquilo que está nas Escrituras, trazer novidade alguma.
como eu quero enfatizar e repetir, se alguma palavra, alguma profecia, no sentido neotestamentário de profecia, for nos dada, que seja baseada nas Escrituras e de maneira específica e pessoal. Eu gostei dessa sua colocação porque o apóstolo Paulo ele enfatiza, ainda que um anjo, e você sabe que nós temos uma heresia no nosso século presente em todos os continentes da Terra, que diz que foi um anjo que recebeu essa revelação, mas aí você reforça, enfatiza e nos mostra claramente aquilo que o escritor aos Hebreus já diz e encerra: Deus nos falou pelo seu Filho. Diácono Jailson, de prosseguimento, você fez uma explanação muito boa do tópico 2 e nós gostaríamos, inclusive o telespectador vai ficar muito satisfeito em ouvir a explanação que você tem acerca do tópico 3 da nossa primeira lição desse trimestre já de 2018, que é muito desafiador para todos nós. Pastor Daniel Carlos, antes de adentrar especificamente no tópico 3, eu queria chamar a atenção numa linguagem bastante erudita, utilizando o grego erudito. O autor aos Hebreus vai, em apenas um versículo, enfatizar a superioridade de Cristo, dizendo que ele é o herdeiro de tudo, ele é o criador de todas as coisas, ele é o mantenedor da criação, quando ele vai dizer sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele diz também que ele é aquele que nos purificou de todos os pecados. Também vai dizer que ele é o esplendor da glória de Deus e que sentou-se à direita de Deus. Depois ele conclui, depois desses argumentos, dizendo, por isso ele é superior aos anjos. Porque, como já disse, porque essa comparação com os anjos? Porque os judeus, eles tinham aquela reverência, eu não vou ser injusto com os judeus dizer que havia uma adoração direta aos anjos, mas eles davam uma ênfase bastante grande aos anjos, e o escritor aos Hebreus vai dizer, Cristo é superior aos anjos. Então vale a pena perseverar na fé em Cristo, porque Cristo é de fato o Messias que nós judeus esperávamos e ele é superior aos anjos. É o esplendor da glória de Deus. Há uma outra tradução bíblica nesse mesmo texto que diz que ele é a exata imagem do ser de Deus. Isso, mostrando que de fato ele é o Emanuel, Deus conosco. E a gente vai ver que nos versículos 5 ao 12 do capítulo 1 da carta aos Hebreus, ele vai comparar Cristo com os anjos e dizendo que Cristo é superior. Nós vamos ver que ele vai dizer que Cristo é superior pelo relacionamento com o Pai. Se não, vejamos o versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Este relacionamento de Cristo Jesus com o Pai mostra que de fato ele é superior aos anjos, porque a nenhum anjo Deus se direcionou como filho. Nós vamos ver também que Cristo é superior aos anjos, que ele enfatiza que anjos são criaturas, e diferente de alguns que afirmam que Jesus é criatura de Deus, não, Jesus é o Filho de Deus, ele é eterno. A expressão gerar é algo que às vezes não adentra na lógica humana, mas é um gerar na eternidade. É o projeto de Deus de trazer Cristo como Salvador da humanidade. Nós vamos ver também que Cristo é superior aos anjos pela posição e autoridade. Anjos são servos, ministros de Deus para servir a igreja, aqueles que o autor, a carta aos Hebreus vai dizer, aqueles que serão salvos. Nós vamos ver que ele vai dizer Cristo é o Filho, ele é o Rei, Filho e Rei, e está sentado à direita de Deus. Nós vamos ver que no versículo 7 ele diz, e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. E no versículo 13 ele diz, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Nós vamos ver que anjos são ministros de Deus, agora ele citando Salmos, e ele vai dizer que Cristo é filho e rei de um reino maravilhoso. E a terceira diferença, para mostrar que Cristo é superior aos anjos, dada pelo escritor aos Hebreus aí no início, é pela natureza. Os anjos são mutáveis, ele vai dizer, e Cristo é
imutável. Para você ver que os anjos são mutáveis, a gente vai ver os demônios, que eram anjos e agora anjos decaídos, espíritos imundos que mudaram. Cristo não, é impossível que Cristo mude, ele é imutável, por isso é superior aos anjos. A Bíblia também diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros como labareda de fogo. Né? Isso. Falando sobre os anjos também, em Atos capítulo 7, o Estevão, repreendendo com aquele panorama bíblico, ele disse para os anciãos, para os líderes do povo de Israel: vocês que receberam, né, a lei dos anjos e são, né, dura cerviz. E aí onde veio a morte do servo de Deus. Então existe muito na cultura judaica essa questão que não é bíblica, está inserido ali, mas não é bíblica, de que quando você nasce, um anjo vai com você do início da sua vida até o final. Então, é verdade. E se nós observarmos, Diácono Marcos, há uma ênfase exagerada na função dos anjos. Os anjos são importantes e sim, eles acompanham e ministram a Igreja de Deus aos salvos. Mas nós vamos ver que em muitos cultos, pastor Daniel Carlos, o senhor sabe disso na sua experiência, que quando se fala em anjos, a igreja se anima. Mas parece que quando volta a falar em Jesus, todo mundo fica triste. Então, aos judeus era mais ou menos assim. O autor aos Hebreus estava querendo dizer: Cristo é melhor que os anjos. Eu falando em Cristo, eu estou falando no Filho de Deus. Olha o que ele diz no versículo 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, é um reino eterno, o reino de Cristo. Se os judeus cristãos convertidos ao cristianismo davam ênfase aos anjos, o escritor aos Hebreus estava dizendo: muito mais vocês devem reverência, louvor, honra e glória a Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gostei dessa sua colocação porque Cristo também é identificado na literatura grega como Pantocrator, ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que é Deus, aquele que foi Deus, é Deus e o será, ou seja, ele não tem passado e nem tem futuro, a eternidade dele é o eterno presente. Deus é e Jesus também é. Pode prosseguir, por favor. Então, para nós concluirmos esta parte do terceiro tópico, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus cita, sim, a literatura dos judeus, aquilo que eles, assim como a igreja também, dá valor ao Velho Testamento. Tem gente que ignora o Velho Testamento, mas o Velho Testamento, Diácono Marcos, é importante para nós. Todas as mensagens do Velho Testamento apontam para Cristo. É preciso, pastor Daniel Carlos, e o senhor, eu creio, concorda com isso, é preciso conhecer o Antigo Testamento para entender o Novo Testamento. Quem cultivou essa ideia de desprezar os escritos do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, foi Marcião. Foi ele que introduziu essa heresia. Mas o Antigo Testamento é tão válido quanto escritura como inspiração divina, quanto o Novo Testamento. Usando a teologia como a bibliologia, nós podemos dividir a Bíblia em blocos, e nesse estudo é falado que o Antigo Testamento é a preparação para a manifestação do Messias, onde Cristo veio para salvar, e todo aquele processo de leis cerimoniais, dos sacrifícios, colocava no coração do povo de Deus e aqueles que criam que era necessário um Salvador perfeito. E quando nós desprezamos o Antigo Testamento, estamos desprezando a revelação divina. Isso. Pois a própria árvore, a própria Arca da Aliança estão lá no final, no Novo Testamento, estão lá no livro do Apocalipse. Quis comentar isso, tecer esse comentário, porque se nós observarmos o escritor aos Hebreus, ele vai citar Salmo 2,7, ele vai citar 2 Samuel 7,14, 1 Crônicas 22,10, Salmo 102,25, poderia citar vários textos. Só no capítulo 1 ele estava querendo dizer aos judeus: vocês creem no Antigo Testamento, vocês querem viver o Antigo Testamento, vivam Cristo, obedeçam a Cristo, jamais se afaste de Cristo, se fortaleça nessa mensagem de salvação do Evangelho, que Cristo é o centro. É esse o objetivo do nosso terceiro tópico: mostrar que Cristo é superior aos anjos. Marquinhos, eu queria perguntar para você agora, aliás, eu quero pedir para você traçar um panorama das outras lições que nós teremos nesse primeiro trimestre de 2018. Ok. Dentro do que foi falado e que me chamou bem a atenção agora, para tentar dar uma continuidade e não apenas repetir o que o Diácono Jair já falou, é a questão do repouso, o repouso definitivo do povo de Deus. Então,
autor aos Hebreus usa no capítulo 4 essa questão e cita que Deus fez a sua obra aos 6 dias e ao 7º dia ele cessou de fazer a obra e foi ao seu repouso. Não porque ele precisava descansar, mas cessar a obra da criação. Então ele vai usar agora Josué, que procurou e batalhou com o povo para entrar no repouso. E esse repouso era a Canaã terrestre. Então, quando nós analisamos a questão do repouso da Canaã terrestre, era uma promessa de Deus ao povo. Então vocês têm uma Canaã para batalhar, têm uma Canaã para perseverar. E quando nós olhamos as batalhas de Josué, e Josué distribuindo todos os povos na terra de Canaã, nós vemos que eles não conseguiram conquistar a terra. Ou seja, a promessa feita por Deus, ela não foi alcançada. E o autor aos Hebreus diz isso, que todos esses homens, e eu já adianto Hebreus 11, eles batalharam pela fé, mas não alcançaram a promessa. Isso não é algo para deixar os irmãos desmotivados. Pelo contrário, Deus está usando aqui o autor aos Hebreus para dizer que ainda há um repouso. E esse repouso é o tabernáculo lá de cima, o tabernáculo de Deus, feito com maiores e melhores promessas por alguém que não era Josué. Até o nome é parecido, né? Que o nome Jesus vem de Josué. Mas o Salvador, que nesse momento não é Josué, é Jesus, encaminhou o povo pelo seu sacrifício. Não o sacrifício de animais, que Deus tolerou, mas não teve aquela completude. Então, os sacerdotes da antiga aliança, que depois, logo de Josué, ele vai entrar nos levitas e nos sacerdotes, eles não podiam aperfeiçoar o povo. E conforme o autor aos Hebreus, ele diz que só fazia comemoração anual pelos pecados. Porém, Cristo, mesmo à semelhança de homem, mesmo recebendo um corpo humano e fraco fisicamente e emocionalmente, ele batalhou pela fé dos que haviam de crer nele, venceu todas as vitórias, venceu o maligno, venceu o mundo, venceu a morte. E diferente dos levitas e dos sacerdotes da antiga aliança, que pereciam e precisavam colocar outro, e uma fila de sacerdotes, um único sacerdote e sumo sacerdote, que a Epístola aos Hebreus usa o Salmo 110, verso 4, e diz que ele é de uma outra ordem. E aí eu já vou em 2, 3, 4, 5 lições, dizendo que é a ordem do sacerdócio de Cristo. A ordem do sacerdócio de Cristo é usada através do tipo do sacerdócio do Melquisedeque, que não tem início de dias, não tem fim de dias, é na justiça de Deus, é batalhando pela paz. Mas algo interessante que o José Gonçalves usa é que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque também era rei. Ele era rei de paz, e nenhum dos levitas, nenhum dos sumos sacerdotes da antiga aliança eram reis. Apenas Cristo, que nem é levita, mas é da tribo de Judá, apenas Cristo ele é o sacerdote rei. Ele é o sacerdote rei. Tanto ele é aquele que se conduziu o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não só para cobri-los, mas como disse o profeta João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo tanto era o sacerdote como ele era o sacrifício. Então a sua morte inocente no lugar do outro, vicária, nos outorgou e nos deu a autoridade agora de sermos filhos de Deus. Então, após Cristo terminar a sua obra, também ele descansou. Cristo penetrou os céus e foi no verdadeiro tabernáculo, que o daqui de baixo é sombra do verdadeiro, como Deus disse a Moisés no Monte Sinai. Então Cristo penetrou o verdadeiro tabernáculo, sentou à direita de Deus, e ele diz no Salmo, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, até que eu complete essa obra, né, na humanidade, essa obra de salvação. Então, a lição 4 está falando de 3 repousos. O repouso de Deus como figura para o repouso nosso. O repouso que Josué batalhou pela Canaã, mas Deus já havia dito a Moisés, Moisés, esse povo vai se desviar. Escreve logo aí a música do povo que vai se desviar, para protesto do povo. Porque Deus ele conhece todas as coisas, e como no capítulo 4, para mostrar os incrédulos e os desobedientes, e aqueles que creem e perseveram, ele diz que a palavra de Deus era como uma espada, penetra profundo. Então ele está dizendo, Deus conhece tudo. Então Deus no deserto ele não se irou com todo Israel. Diz o autor aos Hebreus que ele se irou com os incrédulos. E esses incrédulos eles pereceram no deserto e não conseguiram entrar a esse repouso. Então, o autor aos Hebreus ele vai discorrer por um vasto espaço da epístola sobre a ordem do sacerdócio de Cristo. Que o sacerdócio de Cristo ele foi perfeito, porque é um sacerdócio eterno, porque ele venceu a morte.
é perfeito para retirar os nossos pecados, porque Jesus é santo e ele é a autoridade das autoridades, ele veio do céu. De maneira alguma, os anjos, que não são filhos, mas são ministradores de Deus que trabalham em prol de herdar a salvação, não poderiam fazer esta obra. E também porque todo sacerdote, como diz em Hebreus 5, ele é constituído de entre os homens. Daí a importância de Cristo ser um homem. Então, ainda trazendo um pouco a questão dos anjos, pelo contrário, eles serviram ao Senhor. Na tentação do deserto, onde Cristo por 40 dias foi tentado, diz a Bíblia, e vieram os anjos e o serviram. No Getsêmani, quando Cristo agonizava no seu sofrimento, na sua angústia para a nossa salvação, caminhando para a cruz, diz a Bíblia, e vieram os anjos e o consolaram. E no momento da vitória de Cristo, que é a ressurreição sobre a morte, vieram 3 anjos. Um retirou a pedra e sentou em cima da pedra, e outros 2 entraram dentro do túmulo. Então, é muito forte a exortação do autor aos Hebreus quanto à supremacia de Cristo. Já vimos aqui, já conversamos sobre a supremacia na palavra, ou seja, nos profetas, nos anjos, Moisés. Ele é superior a Moisés, porque ajudou Moisés, foi com Moisés, com Josué, como foi com Moisés, mas o repouso não foi completo. Aí ele exorta os cristãos daquela época dizendo, mas em Cristo, se vocês olharem para ele e perseverarem na obra completa do príncipe da salvação, aí vocês terão o seu repouso. Então, dentro dessa expectativa, ele mostra até a possibilidade desses cristãos que estão batalhando pela fé, deles apostatarem ou decaírem dessa graça e desistirem de perseverar, mesmo provando de uma tão grande salvação. Ele vai discorrer sobre o sumo sacerdote durante vários capítulos. Aí no capítulo 6 ele começa a falar que muitos agora vivem com uma expectação horrível de juízo sobre a sua cabeça, porque eles estão abandonando a fé para a qual eles foram chamados. Então, estamos caminhando agora para o capítulo 8 e 9, onde, falando da ordem do sacerdócio de Cristo, ele vai falar do sacrifício e da adoração. Então, tudo o que o autor aos Hebreus está falando na epístola é uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Aquilo que era velho, aquilo que vai ficar para trás, que não consegue nos aperfeiçoar, com aquilo que nos aperfeiçoa. Porque nós também somos templo e morada do Espírito Santo. E a obra de Cristo nos deu a condição de recebermos o Espírito. Então, quando ele fala sobre sacrifício, ele cita o tabernáculo aqui, que Moisés construiu. E ele diz, eu não vou me deter aos detalhes lá no capítulo 9. Então, ele não vai falar o detalhe da porta do tabernáculo, nem do menorá, nem do candelabro, nem do altar. Mas ele diz que tudo isso é sombra, tanto do sacrifício como da verdadeira adoração. Então, Cristo, ele abriu a porta e a oportunidade de nós agora termos uma comunhão, como ele teve com o Pai, nós temos uma comunhão profunda com Deus, adentrando no lugar santo dos santos, pelo véu que foi rasgado pela sua própria carne. Então, o poder da lei, porque se alguém fosse fiel à lei, né, receberia a salvação, mas ele está dizendo, tudo trabalhou para que fosse falível mesmo, para que em Cristo tudo fosse infalível e superior e perfeito. E é isso que ele está exortando, porque aquele que quer voltar para a lei, aquele que quer se auto-justificar, ele vai não alcançar a salvação, porque a salvação ela é pela fé. As obras, sim, em nós, elas confirmam que nós somos alguém regenerados e salvos, mas a salvação é pela fé, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. E já caminhando para finalizar essa fala de um panorama da lição, ele vai entrar agora mais uma vez na exortação do capítulo 10, relembrando a questão do sumo sacerdócio de Cristo, que é perfeito, mas no capítulo 11 ele entra falando de testemunhos de pessoas, homens e mulheres, que batalharam pela fé, sofreram pela fé, para exortar os cristãos de então, que assim como eles, vivendo na lei, mas olhavam para Cristo pela fé, vocês também têm que perseverar. E ele inicia dizendo, vocês só podem agradar a Deus se for pela fé, ela é o firme fundamento, ou seja, você sabe que tem um destino a chegar, não consegue enxergá-lo, mas você caminha crendo na palavra que foi dita por Deus. Então ele cita Abel e o seu sacrifício pela fé, ele cita Raabe, e porque ela guardou os espias, e principalmente ele cita Abraão. Abraão na questão dele ser o pai da fé. Então, pelo chamado de Deus, ele saiu, pela ordem de Deus, ele ofereceu o seu filho, até riu por incredulidade na questão do nascimento de Isaac, mas Deus mostrou
a Abraão que ele era fiel, e também o comentarista aos Hebreus, ele abre um leque para a salvação universal. Porque se a salvação ela ficasse ali de forma étnica para Israel, não haveria um outro repouso, ou um repouso melhor. Então, algo muito importante em Hebreus capítulo 11 é quando o comentarista diz: e Deus estava preparando algo para nós, que eles, os heróis da fé, sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. E essa coisa perfeita que Deus estava preparando para nós é o que é citado em Apocalipse, que é o tabernáculo de Deus. Então Deus vai tabernacular, vai abrir a sua tenda, que já está preparada lá nos céus, e nós estaremos lá com Ele para todo sempre. Então é uma exortação forte, é uma exortação a nós termos cuidado com a nossa fé, termos uma vida cristã prática, como eu gosto de citar o tripé da firmeza, a oração, a palavra e o jejum, a termos comunhão uns com os outros, e ele cita algo importante para nós honrarmos e para nós olharmos. Ele cita testemunhos. Olhe para os heróis da fé, mas também olhe para Jesus, deixando todo o embaraço e olhando para o nosso autor e consumador da fé. Aí no final, no capítulo 3, ele diz: respeitem e honrem os seus pastores, respeitem e honrem os seus líderes, porque eles velam pela sua alma, eles guardam vocês, e a palavra agora está neles. Então, a Epístola aos Hebreus, pastor Daniel Carlos, diácono Jailson, é um presente de Deus para a humanidade, e esse trimestre vai ser de muito proveito para todos nós, para toda a igreja, para o professor de escola bíblica dominical, aquele que, juntamente com os coordenadores, que são aqueles que ministram os estudos dos professores, sai de lá com uma única fala, com um único pensamento, tirando as arestas, né, e fazendo com que nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dando prosseguimento a essa discussão, essa dissertação, essas narrativas tão interessantes, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre a importância do aluno frequentar a escola dominical, que na linguagem do pastor Elianai Cabral é a maior escola teológica popular que a igreja pode contar com ela, bem como a importância de um professor de escola dominical, procurando ter consciência da razão da sua fé, daquilo que ele crê, do conteúdo da sua fé, ele ter convicção para responder com segurança o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 15, ter convicção. Então essa convicção nos firma em Deus e nas promessas de Deus, porque a Epístola aos Hebreus, ela fala que é impossível que Deus minta, tanto pela promessa, pelo próprio ser que Deus é. Então eu gostaria que você abordasse aí essa importância da escola dominical, como também de frequentar o estudo para os professores, que na linguagem do diácono Marcos, ele tira as arestas porventura existentes, até porque há muitas mentes férteis e corações aquecidos que frequentam o estudo. Isso é muito bom para todos nós. E também traçasse um histórico, um brevíssimo histórico da escola dominical. De fato, muitos cristãos, erroneamente, pensam que crescer no conhecimento pode esfriar o crente. Não. Os crentes pentecostais, irmãos, vivem sim pregando e anunciando e ensinando, porque cumprir a comissão de Cristo não é apenas evangelizar. Evangelizar de fato é de suma importância, mas também devemos ensinar a guardar todas as coisas como Cristo nos comissionou. Então, escola bíblica dominical é sim cumprir a comissão de Cristo. É o professor colocar na mente do aluno os fundamentos da fé cristã por meio do ensinamento, por meio de práticas pedagógicas, porque Cristo vai dizer ensinar a guardar, para que ele caminhe neste mundo tenebroso, para que, como disse o escritor aos Hebreus, venha perseverar na fé. Então nós vamos ver, pastor Daniel Carlos, a importância de se crescer no conhecimento. E ao professor, como disse o senhor, sim, devemos estar preparados a dar resposta, como disse o apóstolo Pedro, da esperança que há em nós. Nós devemos estar preparados. Então essa ideia preconceituosa e errônea de que o movimento pentecostal não enfatiza o conhecimento da palavra de Deus, como já disse, é errônea, é errada, é equivocada. Porque, graças a Deus, nós temos líderes e homens de Deus que se preocupam com o crescimento no conhecimento da palavra de Deus.
E falando propriamente de escola bíblica dominical e fazendo esse panorama breve e histórico sobre a escola dominical, nós vamos agora ao ano de 1780, ali no final do século XVIII, nós vamos observar que um jornalista por nome de Robert Hicks, ali na cidade de Gloucester, na Inglaterra, ele estava, diácono Marcos, procurando, por acaso, digamos assim, um jardineiro para fazer algum serviço no seu jardim. E procurando esse jardineiro no dia de semana, pastor Daniel Carlos, ele encontra crianças na rua abandonadas e ocupadas no ócio. Elas não estudavam, elas não ajudavam seus pais, e ele preocupou-se com aquilo. Porque quantas vezes nós vemos crianças aí pelas ruas e não saímos a chamá-las para a escola bíblica dominical. E tem a ver com os dias atuais, que naqueles dias eles achavam que a reforma industrial salvaria a Inglaterra, isso, mas as crianças estavam sendo desprezadas. Hoje essa história se repete. Isso, e dentro dessa revolução industrial, as crianças trabalhavam nas fábricas. É tanto que a esposa desse jardineiro falou para o jornalista Robert Hicks, e olha para ele e diz, Robert, você está vendo esse panorama triste aqui na semana? Vem aqui no domingo, você vai ver várias crianças que trabalham nas fábricas aqui da cidade de Gloucester, e elas estão entrando no mundo do crime. Na mesma hora, creio eu, tocado pelo Espírito Santo de Deus, surge a ideia no coração daquele missionário, daquele homem de Deus, de chamar aquelas crianças e, como um projeto piloto em 1780, chamá-las para ensinar matemática, inglês e história. E ali, num projeto social, ele alimentava aquelas crianças que trabalhavam na fábrica e ganhavam muito pouco, por isso que tinha um projeto social atrelado à escola dominical, e à tarde levava essas crianças para a igreja para evangelizá-la, ensinar moral, civismo, educação religiosa, e assim nasce a maior escola teológica do mundo. Nós vamos ver que 4 anos se passam, agora estamos em 1784 e já são 250 mil alunos na Inglaterra matriculados na escola dominical. 12 anos se passam, ano de 1792. Nós vamos ver que o jornal destaca que o trabalho de Robert Hicks teve resultados surpreendentes. A criminalidade diminuiu na cidade de Gloucester, que nesse ano de 1792 não foi registrado um único crime de assalto, assassinato naquela cidade. Mudou o panorama de uma cidade, um homem que estava orientado por Deus e usou a palavra de Deus como parâmetro de ensino. Por isso que eu digo, a sociedade quer fugir da palavra de Deus, mas nós cristãos dizemos, vamos voltar para a palavra de Deus, vamos centrar na palavra de Deus. Propriamente no Brasil, no ano de 1855, um casal escocês por nome de Sarah Calley e Robert Calley, eles também iniciam o trabalho ali na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o trabalho de escola bíblica dominical, onde eles acolhem apenas 5 crianças e ali ensinam também a palavra de Deus num dia de domingo, e a escola dominical cresce no Brasil e dá início à igreja congregacional do Brasil. A importância, irmãos, da escola bíblica dominical. Há quem diga que a escola dominical não é algo atual que está fadada ao fracasso, mas é mentira. A escola dominical é um projeto que sempre vai dar certo, porque, como disse, cumpre a comissão de Cristo: ensinai a guardar todas as coisas. Então, quero te fazer esse convite. Quero fazer esse convite tanto aos professores para se prepararem no estudo dos professores aos sábados. A partir das 19h15, nós temos estudo dos professores, e também na Escola Bíblica Dominical eu quero convidar todos os que estão me assistindo. Se você é evangélico, se você não é, procure uma igreja Assembleia de Deus próximo da sua casa. Nós teremos uma Escola Bíblica Dominical começando a partir das 9h15 no domingo pela manhã, e você irá aprender a palavra de Deus, crescer no conhecimento. Cresça no conhecimento, se fortaleça na palavra do Senhor, porque o mundo jaz de mal para pior, o mundo jaz do maligno, e precisamos nos fortalecer, nos guardar nesta poderosa palavra. Termino esta parte dizendo, crescer no conhecimento é também crescer em graça. Há um crescimento junto e equilibrado na graça e no conhecimento, e é importante para todo homem, para toda mulher, para todo cristão, para todos os que estão me assistindo. Então eu gostaria de me dirigir aos meus amigos, meus irmãos preciosos, o diácono Jailson Ramos e o diácono Marcos Antônio, agradecendo-os por essa participação, pelo zelo de vocês,
pela instrumentalidade de vocês para nos abençoar nessa manhã, e eu deixo a oportunidade, começando com Jailson, depois com Marcos, para dar uma palavra de agradecimento e de saudação aos nossos telespectadores. Apenas externar a minha alegria de estar aqui junto com esses homens de Deus, conhecedores da palavra de Deus, o pastor Daniel Carlos, também homem, conhecedor e estudante com afinco das Escrituras Sagradas, e dizer que é uma experiência gratificante para mim, falar da palavra de Deus, falar das lições bíblicas, do meu histórico com a escola dominical. Eu posso dizer, nasci, cresci, fui criado, me edifiquei na escola bíblica dominical. Então quero agradecer a você também que nos assistiu nesse período, falando sobre a carta aos Hebreus, falando sobre a importância da escola dominical, e apenas enfatizar, não poderia deixar de enfatizar, frequente a escola bíblica dominical. Valorize a escola dominical. Eu tenho certeza, e digo por experiência própria, que é edificante, que você jamais se arrependerá de frequentar e amar a escola bíblica dominical. Diácono Marcos Antônio, suas considerações finais. Amém. Deus nos deu essa grande oportunidade aqui, que foi frutífera, foi prazerosa, com muita alegria. Quero agradecer ao programa Mensagem de Esperança, ao pastor Daniel Carlos, diácono Jailson, e não me esquecer de citar aqui 3 textos, Deus, Jesus e o apóstolo Pedro. Deus disse que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus Cristo disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E o apóstolo Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento. E citando algo meu, Deus me batizou no Espírito Santo na escola bíblica dominical no ano de 2007. Então é uma alegria servir a igreja nesta área de ensino. Que Deus continue abençoando a todos os professores, pastor Daniel Carlos, e ao programa Mensagem de Esperança, em nome de Jesus. Queremos trazer uma palavra a todos os nossos telespectadores que puderam acompanhar o nível desse debate. A exemplo dos diáconos Jailson Ramos e Marcos Antônio, nós temos centenas de professores no quadro da nossa igreja que lecionam, que ministram na escola dominical. E como os nossos telespectadores puderam ouvir e ver na fala clara e objetiva dos nossos irmãos queridos e preciosos, a escola dominical hoje é um curso de teologia que traz conhecimento de exegese. Ela leva você a visitar o texto sagrado na cultura, no tempo que ele foi escrito, e por meio da hermenêutica interpreta esse texto para os dias de hoje, e através da prédica, valendo-se dos recursos da homilética, professores e professoras são abençoados com o ensino da palavra de Deus. Então nós gostaríamos de deixar uma palavra aqui, mais uma vez, de gratidão a todos os nossos telespectadores, especialmente ao nosso Deus, a todos os que fazem esse programa, e convidar você, lembrando que esses irmãos, tanto o diácono Jailson como o diácono Marcos Antônio e também eu, nós retornaremos na próxima semana, a partir das próximas semanas, para comentar lições atreladas, vinculadas à carta aos Hebreus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos nesse promissor ano de 2018 um ano debaixo da mão poderosa do Senhor. Vamos olhar para Jesus, como diz a carta aos Hebreus, nos fortaleçamos na fé, alimentemos a esperança e nos animemos e sejamos em todas as coisas, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe.